Olá, concurseiros de todo o Brasil. Eu sou Fábio Soares e este é o nosso canal Aprovação com Sabedoria. E como foi prometido para vocês, pessoal, eu fiz o vídeo, fui lá, fiz a prova da Polícia Penal, fiz o método, funcionou, mas teve alguns imprevistos que eu vou estar dividindo com vocês. A minha nota foi muito boa, eu acertei 71% da prova, mas poderia ter sido melhor. Então eu vou compartilhar com vocês que a gente está preparado é bom, saber o método do canal Aprovação com Sabedoria é excelente, mas se a gente não se preparar psicologicamente para o dia, qualquer coisa que acontecer pode tirar o seu foco. E até pessoas experientes, assim como eu, que já passei em 9 concursos, pode acontecer e perder a atenção. E, no meu caso, aconteceu. E eu vou dividir com vocês como foi o meu dia de prova. Eu acertei 43 questões das 60, mas poderiam ter sido mais de 50. E como eu disse para vocês, eu vou mostrar aqui que antes da prova lá, eu tive num restaurante lá, eu dei dicas, como fazer a prova, ficar calmo, fazer a prova com bom senso, mas tem coisas que acontecem que acaba tirando um pouco o foco. Eu imagino, se eu, que já sou teoricamente uma pessoa mais experiente, perdi o foco, imagina aquela pessoa que estava preocupada com a vaga, para disputar, para concorrer realmente. Porque eu fui lá para mostrar que o método da aprovação com sabedoria funciona. E eu falei para vocês que o meu objetivo era 50% da prova de acerto, já que eu não estava estudando específico para aula. Para aula não, para aquela prova da Polícia Penal. E fui além, graças a Deus eu acertei 71% da prova. Mas eu vou mostrar para vocês, pessoal, que poderia ter sido bem melhor, bem melhor. Então, numa coisa eu estou feliz. O método funciona, pessoal, o método funciona. Em 2025, eu fiz as 2 provas da Secretaria de Educação, passei, provei que funciona. Agora eu fiz o da Polícia Penal, não sei se a minha redação vai ser lida, porque eu acredito que a nota de corte vai ser um pouco alta, mas a minha nota, vamos dizer assim, foi muito boa, mas poderia ter sido melhor. Então, o que aconteceu, pessoal? O dia de prova foi todo normal, eu gravei a ida para a prova, eu gravei no restaurante, fiz entrevistas, fiz filmagens, eu chegando lá na escola, por sinal, a Unipac, uma escola muito bela, mas que deixou a desejar em alguns quesitos. Por isso que diz, né, pessoal, às vezes beleza não é tudo. Então, iniciou normalmente a prova, tudo de acordo com o padrão, só que com 30 a 40 minutos de prova, o ar-condicionado da sala de aula queimou. Ficou parado, né? Aí depois de uns 10 minutos tivemos a informação de que ele queimou e que ia tentar ser resolvido. Mas só isso aí já atrapalha um pouco, né, pessoal? Está todo mundo concentrado para fazer a prova e aí o ar-condicionado queima. Com 20 minutos de ar sem funcionar, toda a sala começou a suar muito. Tem muita dificuldade para concentração na prova, porque suor estava pingando na prova e, como o esperado, começaram as reclamações. E aí tentou-se resolver o problema, chamou a coordenação do curso para ver o que iria fazer. A coordenadora chegou e nos informou que o ar-condicionado tinha queimado e que tinha ventiladores na sala. E aí tinha 3 ventiladores de um lado e 3 ventiladores do outro. Ah, beleza, então liga os ventiladores. Só que quando ligou os ventiladores, eles faziam muito barulho, mas muito barulho mesmo. Então, uma boa parte da sala reclamou do barulho do ventilador, pediu para desligar. A estrutura da sala desligou. Só que quando desligou, voltou a suadeira. Então, o pessoal que estava suando, inclusive eu, reclamei e queria que ligasse os ventiladores. Teve que chamar novamente a coordenadora da sala. Imagina só,
Só isso aí já desequilibra, porque atrapalha. Você tinha que estar concentrado ali às 5 horas para fazer a prova. A coordenadora veio e teve a brilhante ideia de ligar o ventilador 15 minutos, os ventiladores por 15 minutos e desligar por 15 minutos. A garganta está um pouco. Desculpa aí, pessoal. Aí não entrou em acordo. Começou aquela discussão, né? E do lado, assim, tinha uma gestante que eu não conseguia entender se ela estava em dias de parto, por que ela não pediu um atendimento especializado, porque lá na inscrição tinha opção. Se a pessoa tinha um problema visual, auditivo, nesse caso aí, a gravidez, né? E aí eu não conseguia entender. Aí era uma morena, uma moça muito bonita que estava sentada lá, né? E se você estava na minha sala de aula aí, moça, deixa nos comentários como foi, você teve seu neném, foi tudo normal? Eu espero que Deus abençoe que foi tudo normal. Como foi sua nota? Te desconcentrou também? Deixa nos comentários. Eu estava lá na sala que o Fábio Soares está falando, era eu. Que Deus abençoe a sua criança, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe que você tenha passado na prova, mas eu acho que você poderia ter escolhido um atendimento especializado, que você tinha esse direito, por isso a importância de ler o edital. Acabou que depois decidiu-se, por final, testar os ventiladores. Aí testou 3 de um lado, aí depois testou os 3 do outro. E verificou-se que os da direita faziam menos barulho do que os da esquerda. E não tinha como ligar um ventilador só. Se ligasse um, ligava os 3. E aí decidiu-se então que ligaria os 3 ventiladores, porque eles não estavam fazendo tanto barulho. Mas, de certa forma, já tinha passado ali cerca de 1 hora, então levamos um prejuízo aí de mais ou menos 40 minutos, 1 hora, para ter decidido isso. Então, tira a concentração. E eu vou provar para vocês aqui que, no meu caso, isso não é desculpa, até mesmo porque eu não estava concorrendo à vaga, eu queria concorrer não, provar que o método funciona, e funciona, pessoal, apesar disso tudo deu certo para provar, mas eu vou mostrar para vocês o que eu chamo de vacilos, que, independente dos acontecimentos, a gente tinha que estar preparado, né, pessoal? Então, se eu tivesse concorrendo a uma vaga, eu tinha deixado infortúnios me atrapalhar. E a gente tem que ser muito forte. E eu falo com a minha esposa que, na hora do concurso ali, é como se fosse uma guerra. Todos são seus inimigos. Então, você tem que vencer todos, né? Inimigos no bom sentido. E então, pessoal, eu acredito que no meu caso, não é desculpa, não. Atrapalhou que se eu perco minha concentração, isso me atrapalha. E aí, pessoal, eu fiz a prova na Unipac, sala 10, bloco 2, amarelo. A minha prova era 4, nível médio. E eu pergunto para vocês aí, vocês que estiveram no bloco 2, na escola Unipac, na sala 10, deixa o comentário de vocês, eu estive lá, realmente, comenta para a gente se atrapalhou você, se não atrapalhou, né? Porque eu acho o seguinte, que faltou um pouco de gestão da escola, porque algo que demorou cerca de 1 hora para resolver, de certa forma, se eles só mudassem a gente de sala, uma sala que estava funcionando tudo legal, resolveria o problema com 15 minutos, 20 minutos no máximo. E aí ficou aquela enrolação, chama coordenador, não chama coordenador, as pessoas reclamando. Então, pessoal, eu dou uma nota 0 nesse quesito aí para a Unipac, sabe? A escola, apesar de ser muito bonita, pelo menos na nossa sala lá, atrapalhou bastante. Eu vou mostrar para vocês aqui que realmente eu fiz a prova. Aí estou eu, essa é a minha prova, essa é uma foto que eu tirei lá, tinha muita gente, mas muita gente mesmo, pessoal. E vou mostrar para vocês aqui. Esta é a minha prova mesmo, real. Olha eu a assinatura aí. E vou mostrar para vocês aqui que realmente é a minha prova, ó. Aqui, ó, mostrando como que eu faço a prova, igual eu mostro no concurso, tá vendo? Eu risco, né?
e depois eu vou pela dedução lógica, por interpretação, o que eu ensino aí nas videoaulas, né? Olha só, esses amarelinhos são as questões que eram as corretas depois de eu analisar. Olha lá, ó, chute, que eu tenho a técnica do chute, e se eu não tiver desconcentrado e jogado a técnica do chute, é perigoso eu ter acertado umas 55, 56 questões. Mas isso não é desculpa, né, pessoal? Mas eu fiz a prova, tá aí, ó. A informática básica, noções de direito. Então, estou mostrando para vocês a minha prova real e eu separei as questões nas quais eu vacilei. Vacilei mesmo, falta de atenção, e eu julgo que foi a falta de concentração que me atrapalhou. Então, pessoal, quando forem fazer provas mais na frente aí, tentem se manter concentrados o máximo possível, porque realmente atrapalha, né? Passando aqui, olha lá, a última era raciocínio lógico, e aqui finalizou a minha prova. E aqui seria o texto motivacional para redação. E aqui está a minha técnica de balanceio. E aí a desconcentração, a falta de concentração, me atrapalhou por causa disso, que é para você dizer, eu reparei que eu estava lá com 18, 19 questões de uma letra, e isso não acontece no balanceio. Mas no final eu explico o balanceio para vocês, e vou mostrar aqui para vocês as questões as quais eu falo que vacilei. Aí depois vocês deixam no comentário se vocês concordam, se não concordam. E vamos lá, pessoal. Ok, pessoal? Eu sou Fábio Soares e eu vou mostrar para vocês as questões que me tiraram lá do topo, mas faz parte. Então tá aí, esse é o edital do concurso da Polícia Penal. Todos estão cientes aí. Essa foi a cidade que eu escolhi para fazer a prova. É o Flotone. Quem fez a prova então, o Flotone aí, pessoal? Informa aí, diz aí, deixa nos comentários, pessoal. E se inscrevam no canal, pessoal. Inscrevam no canal. Eu sei que esse canal vai ajudar muitas pessoas. E eu vou fazer uma videoaula para um colega que pediu aí, que disse que está gostando muito das videoaulas. Ele pediu uma videoaula sobre regra de 3. E a minha próxima videoaula vai ser para você, meu brother. Você sabe aí, no momento eu não estou lembrando seu nome, mas na hora que eu fizer a videoaula eu vou citar seu nome lá. E obrigado, viu? Se inscrevam, pessoal. Deixem um like de vocês e comentem. Então tá aqui. Fábio Soares. A minha inscrição era 933-008-1858. Minha prova era a número 4. E aqui só alguns registros. Estou lá na sala e eu fui em família, pessoal. Foi eu, foi minha esposa, foi minha filha. Essa aqui é a minha moça aqui, que foi lá concorrer. O namorado dela também foi. Estava muito lotado, pessoal, muito lotado. Ela só tem 18 aninhos, então ela foi lá para sentir o ambiente, como que é. E eu acho muito legal. Te amo, linda. E tá aqui, pessoal. Essa era a minha meta. Tem vídeos aí, eu vou mostrar para vocês onde eu falo que minha meta era 50%. E eu alcancei 71%. Mas era para ter sido mais, bem mais. Beirando 90%. Mas chorar em leite derramado não adianta, né? Mas eu considero que foi uma nota muito boa. Penal, e aí eu acabei encontrando aqui muitas pessoas que vão fazer a prova também. E aí, vocês podem falar para mim, vocês estão indo fazer a prova, cara? E aí, tá preparado? Preparado. Não, Jesus vai dar certo, né? E aí, como é que é seu nome? Você vai fazer a prova também? Com certeza. Estudou? Você já conheceu o meu canal ou não? Sim.
É isso aí, pessoal. Aquele ali, ó, é Flávio Soares, já é polícia penal, já foi polícia penal, já passou em muitos outros concursos também. Eu conheci ele dessa estrada aí. E eu vou caminhar aqui e perguntar ao pessoal aqui se algum desses aqui vai fazer também. Deixa eu perguntar pra vocês aqui, meu nome é Flávio Soares, eu sou do canal Aprovação com Sabedoria. Vocês estão indo fazer a prova da Polícia Penal também? E aí, estão se preparando há muito tempo? Ou foi só depois que saiu o edital? Ô, pessoal, mas o ideal é estudar antes de sair o edital, principalmente se for com o edital anterior, né? Mas, ô, pessoal, eu tô encontrando aqui, eu vou fazer essa filmagem aqui, depois eu vou postar lá no canal Aprovação com Sabedoria, e que, se Deus quiser, algum desses camaradas aqui vão estar lá, sendo colega da gente lá na Polícia Penal lá, e que vocês vão ser muito bem-vindos, hein, pessoal? E aí, pessoal, vocês vão estar fazendo a prova também da Polícia Penal? Vocês autorizam eu gravar vocês? Ah, cara, esses aqui são conhecidos meus, são lá da minha cidade lá, e já sabem que eu passei em alguns concursos, aqui também já tem outros concursados aqui também. Boa sorte pra vocês, viu, pessoal? Deixa eu dar uma caminhada aqui, deixa eu ver quem mais vai fazer. Vocês estão indo fazer também, Diego? Você autoriza eu filmar? E aí, você que vai fazer a prova? Tá preparada? Em nome de Jesus, né? Eu vou estar postando no canal lá, pessoal. Eu encontrei mais uma colega aqui. E aí, qual que é o seu nome? Oi? Ô, Anelise, você também vai fazer a prova da Polícia Penal? Deixa eu ficar com sua concorrência, você sabe que para mulher é bem mais alta, né? Então eu desejo para você muita sorte. Faça as questões com bom senso e você vai conseguir acertar muitas vezes, não sobre a matéria. Mas o bom senso é uma dica que eu falo para você. Quando eu fiz a prova da Polícia Penal, eu não tinha estudado nenhuma linha. Eu usei só bom senso e acabei sendo aprovado. Aí, lógico que eu tinha bagagem de alguns outros concursos, mas se você estudou, né? Então, boa sorte pra você, tá? O colega aqui, ele não vai fazer, mas ele tá aqui na mesa aqui, um bom almoço, desculpa ter atrapalhado o almoço de vocês. Eu vou caminhar aqui e vou perguntar aqui também mais pessoas. Você também tem que fazer a prova da Polícia Penal? Qual que é o seu nome? Eu posso te filmar? Sim. Ó, meu nome é Flávio Soares, eu sou do canal Aprovação com Sabedoria. Eu já passei em 9 concursos. Inclusive, já sou policial penal há 8 anos. Entendeu? E no último concurso eu estudei. Na realidade, eu passei na prova sem estudar, mas eu estava estudando para outro concurso. Qual é o nome do senhor? Então a bagagem é muito. Mas a dica que eu dou para vocês é o seguinte: leiam as questões e respondam com bom senso aquelas que vocês não souberem. Aquelas que vocês souberem, vocês matam logo uma vez. Não perca muito tempo. De preferência, deixa a matemática para o último ponto. Porque matemática geralmente toma um ponto das pessoas, toma um tempo enorme das pessoas. Na hora de responder as questões de português, vocês leiam, principalmente aquelas de interpretação de texto. A questão que tiver lá, você procura no texto sinônimo. Ele não vai colocar lá na prova a mesma palavra que está lá no texto. Eles vão colocar uma palavra que traz a mesma ideia. Depois acessa lá o canal Aprovação com Sabedoria, que lá eu faço várias questões de prova e eu mostro como resolver as questões na visão de concurseiro. Com a satisfação, boa sorte para vocês, tá? E é isso aí, pessoal, que vocês viram aí. Então eu falei bastante, ter bom senso, ter calma, resolver as questões que você sabe, deixar o raciocínio lógico para o final. E acabou que, por falta de foco, eu acabei não usando bom senso. Na realidade, usei bom senso, mas depois, quando eu voltei, fui lá lavar o rosto, estava todo suado. Quando eu voltei, eu já tinha perdido a minha concentração e perdi algumas questões por causa disso. E aqui está uma delas. Primeira questão que, para vocês virem, como eu digo na videoaula nossa aí do canal Aprovação com Sabedoria, eu já arrisco aquelas que eu tenho certeza que não é. E como eu digo direto em concurso não, nas videoaulas, fiquei com 50% de chance. E aqui, eu já tinha feito a análise. Olha aqui a setinha. No meu caso, eu sabia que essa questão não poderia ser. Então eu ia acabar ficando com a letra A. Só que eu fui lá fora, na escola, lavar o rosto, e quando eu voltei, eu vi a marcação, não li novamente para raciocinar, e acabei marcando ela. E eu tinha certeza que não era essa, mas a falta de atenção me tirou o foco. Por quê? Eu sabia que o "o" representava o sujeito, mas que um pronome oblíquo não poderia. Só que antes de ir lá ao banheiro, eu deveria ter feito o risco. E aí eu ia voltar e marcar aqui. Mas como eu só fiz a análise e não fiz o risco, perdi uma questão. Então, vacilo mesmo.
falta de atenção. Foco, pessoal. Tem que ter foco. Os mais fortes sobrevivem. Aqui, tem uma situação. Eu marquei a certa. E aqui, ó, eu fiz o que eu comentei lá no vídeo. Vá no texto que eles não vão colocar a mesma coisa, etc e tal. Então eu cerquei aqui, ó, agressão injusta e atual, polícia penal e lesão grave. Efetuar o disparo. Fiz todas as análises. Deverá responder, ó, corporal grave, lesão grave. E aí eu risquei logo essa. E estava aqui, ó, responderá crime, ó, lesão corporal culposa. E olha só, pessoal, eu faço isso direto nas videoaulas. Agressão injusta e atual não é a mesma coisa que injusta agressão atual? Eles só inverteram. E por eu estar com o meu foco abalado, eu não enxerguei isso aqui. E aí, quando eu voltei, aliás, no final lá, quando eu fui fazer a técnica do chute, eu estava dando muitas letras, por exemplo, letra B, eu fui lá e não analisei com foco, por estar dando muitas letras B, eu decidi tirar uma letra B e marcar na C. E não seguir o meu próprio conselho. Então, perdi mais 2 pontos. 2 questões. Mais uma. Pediu a correta. Fiz a análise certinha. Risquei aqui, separei correta. E aí eu vim aqui, ó. Risquei essa e risquei essa. Fiquei novamente com 50% de chance. Se eu não estivesse com o meu foco abalado, aqui era bom senso, pessoal. Raciocinem comigo. As tarefas executadas com, eu ainda risquei ainda, ó, prestação de serviço à comunidade. Quando a gente presta serviço à comunidade, o normal de se pensar é que isso aí é feito de forma gratuita, porque é uma prestação de serviço à comunidade. Então eu teria que ter marcado de cara. Mas o foco abalado, eu fui lá e não li com interpretação. O trabalho do preso está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. Está vendo que essa questão, ela generaliza? Generaliza. Então, o que acontece? Tudo que generaliza ou que exclui, só, somente, independe, tá vendo aqui, ó? Independe, não pode ser inferior. Fiz a análise quase toda certa, mas a falta de foco me tirou a terceira questão. Olha aqui, eu fiz a marcação certinha, que pediu a incorreta, e aí eu risquei essa e risquei essa. Novamente, 50% de chance. Bastava usar o bom senso, eu chegaria à resposta. Aí eu circulei aqui, ó, obrigatório para todos. Aí vem, o ensino fundamental é obrigatório para todos os detentos que não o tiverem concluído. Pô, quando você faz, se você pega os detentos e obriga eles a estudar sem eles quererem, está sendo uma certa forma de imposição. Então, tá, vou colocar G como fosse generalizar. Está generalizando, não pode ser assim. E eu vivo isso no dia a dia e mesmo assim errei. Era outra e por falta de atenção, bom senso, como eu pedi no meu próprio vídeo, para vocês virem, pessoal, que até a gente que tem o costume está sujeito a se desconcentrar, ficar abalado por causa de situações involuntárias, né? Então, é um conselho que eu dou para vocês: se concentrem, se preparem, façam simulados em casa, para que o nervosismo na hora da prova não atrapalhe vocês a acertarem questões teoricamente
fáceis que vocês não errariam se estivessem concentrados. Então, quarta questão perdida. Conselho disciplinar. Aí pediu, conforme o documento regulamentar das normas, é o REMP, né? Na alternativa correta. Aí eu já risquei essa. Coloquei aqui já risquei essa e separei novamente, obrigatoriamente, ó. Separei igual na questão anterior, para vocês virem que ó, obrigatoriamente. Eu tinha que ter riscado aqui. E aí eu ia na resposta certa. Então, novamente, generalizou, era questão fácil. O bom senso resolveria. Mas como eu já tinha perdido o foco por causa dos acontecimentos da sala, eu confesso que eu estava um pouco preocupado com a gestante, né? Se ela estava bem. Então, de certa forma, não que ela me atrapalhou, a situação, né? Aí, se você estava lá na sala de aula, se você se lembra, deixa nos comentários, conta para nós como é que você está, se já ganhou o neném. Deus abençoe que esteja tudo bem. Mas mais uma questão perdida de graça. Quinta questão, se eu não me engano. Olha aqui, eu marquei incorreta, coloquei a interrogação, eu fiquei na dúvida, mas eu já risquei essa. E essa aqui é como eu falo lá no meu vídeo. Não arranha, foi a primeira que eu negociei. Eu fui lá e coloquei o certo, ó, não arranha. Então, tá correta. Ela tá correta, mas me pediu a incorreta. Em vez de fazer o certo, eu tinha que ter feito um risco. Que aí eu ia ficar entre essas duas. E aí essa aqui, eu confesso que eu iria na tecla do chute. Eu ia aguardar para a tecla do chute. A, B, C e D. Mas se eu tivesse acertado as outras que eu vacilei, a tendência é que a tecla do chute ia me jogar para a letra D. Para a letra D. Para a letra C. Ela ia me jogar para a letra C. E eu ia acertar ela. Mas, visão aqui ó, de vacilo. Né? Então, sexta questão. Vamos para outra aqui. Ó. Essa aqui eu trouxe para mostrar que como lá foi desconcentração mesmo. Porque nesse momento aqui, eu fiz uma tabelinha para crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça, anistia e imprescritíveis. E aí eu fiz o quê? Separei aqui, ó, destruiu o notebook. Notebook é patrimônio. Recursos econômicos, patrimônio. Aqui, ó. Cartão, documentos. Aqui eu fiz a análise certinha. E aí eu deduzi. Aí perguntou, nessa situação, é correto afirmar que as condutas descritas configuram predominantemente violência contra o patrimônio. Essa eu acertei. Mas agora eu já tinha, quando o foco voltou um pouco aqui, eu já tinha errado as outras, né? E aí isso atrapalhou a minha técnica de chute. Então, bora lá. Essa aqui vai só para mostrar que bens econômicos, patrimonial. Bens físicos, né? Eu já sabia que essa não era, que essa não era. Eu já ficaria nessas duas. Questão 52. Aqui era bom senso. Eu tinha feito a questão, eu já tinha deduzido que era esta, mas depois, em vez de marcar, ao reler a questão, eu me confundi, mas a pessoa com bom senso, ela ia pensar, não, o policial que atendeu a ocorrência diante da ausência do delegado por não se tratar de sede da comarca. Por quê? Essa aqui bom senso resolveria fácil. Pensa na situação, não vou nem ler a questão porque eu sei. Estava acontecendo, o guarda passou lá e estava acontecendo uma briga entre marido e mulher. O policial, ele percebeu que a qualquer momento o marido dela lá partiria para cima dela para agredi-la. E como representante da lei, ele tinha que agir naquele momento. Então, como que ele ia ter tempo para entrar em contato com um delegado em outra comarca,
ou ligar para alguém, primeiro ele cessa a agressão e depois ele entra em contato, né? Olha só, tem um município que não é sede da comarca, Bruna aciona a polícia às 2h30, relatando que seu companheiro, embriagado, tá vendo? Ele estava fora de controle, ameaçou de morte e quebrou objetos da casa. Ó, separei certinho a primeira informação. A equipe policial se dirige ao local e constata risco atual. Parei também, tudo certinho. A integridade física da ofendida. Então, um risco atual. No momento da ocorrência, não há delegado disponível. E o plantão judicial ainda não foi instalado. E o plantão judicial ainda não foi instalado. Então, mas era um risco atual. O cara estava embriagado e ele tinha ameaçado ela de morte. Então, ele tinha que cessar a agressão. Aí vem o afastado por determinação. O chefe de cartório, o agressor deverá ser imediatamente afastado do lar por determinação. Então, aqui, ó, a própria introdução já falou, ó, ele deveria ser imediatamente afastado. E olha aqui, ó, o chefe de cartório, mediante decisão liminar, radimega da autoridade policial competente. Como que eu vou esperar o chefe de cartório se ele tinha que ser imediatamente afastado? Eu já tinha que riscar. Outro, determinação do delegado de polícia da comarca vizinha, com posterior comunicação ao juiz. Beleza, posterior comunicação ao juiz. Mas como é que ele ia entrar em contato com o delegado de polícia se isso aqui tinha que acontecer de forma imediata? Eu já tinha que ter riscado. Ó, o membro do Ministério Público por meio de requisição autoridade. Eu já tinha que ter riscado. Agora, bora ver aqui para você ver que não arranha. Por determinação do policial que atendeu a ocorrência, vírgula, diante da audiência de delegado e por não se tratar de sede da comarca. Ó, sede da comarca está aqui em cima. Ausência de delegado, aqui falou. Não, ó, ausência de delegado é o que eu sempre digo nas minhas videoaulas? Sinônimo. Sinônimo. Então, N. Sinônimo. Então, ausência, não há delegado disponível, é a mesma coisa que ausência de delegado. Cadê? Aqui, ó. Olha só. Então, pessoal, se desconcentrar, a gente erra. Mas erra bonito. E eu tenho muita humildade para dizer para vocês que eu errei. Por falta de atenção, preocupação pelos acontecidos, né? Aí eu imagino os outros colegas que estavam preocupados e correndo atrás da vaga mesmo. Então, que essa videoaula seja de um conselho para todos nós, né? Essa aqui, pessoal, também configura a falta de atenção, porque, ó, eu risquei aqui e risquei essa. Então, eu fiquei entre B e C. Aí, o que acontece? Aqui falou, durante o cumprimento de pena de regime, roubo, uma detenta foi informada do falecimento do seu irmão. Ó. Diante disso, a defesa requereu a concessão de, olha, tá entre aspas, pessoal. Eu deveria ter circulado isso aqui, ó. A informação é autorização de saída. Eu vivencio isso todo dia. E lá no serviço, toda autorização de saída, ó, autorização. Para a pessoa ser autorizada, olha isso, ela precisa ter permissão. Saída. E alguém tem que dar permissão. E nesse caso do presídio, é o diretor. E eu vejo isso todo dia. Uma escolta vai sair, o portaria tem autorização de saída? Deu autorização, está aqui a autorização de saída. Vai sair para... O GETAP vai sair para alguma ocasião? O líder de equipe vai lá, de equipe do GETAP, vai lá e informa para o
o líder de equipe, que é o inspetor do plantão, está aqui a autorização de saída, inspetor. Então, comprova que o vacilo, a falta de foco, me derrubou. E mais essa questão. Eu deveria ter marcado aqui. E aqui, ó, tem direito à saída temporária a ser concedida pelo juiz de execução. Não era isso. É sexta ou sétima questão perdida. Aqui. Crime doloso, RDD. Circulei bonitinho. Né? Aí eu fui lá e saí riscando, sem ler direito. Essa aqui, eu tinha certeza que estava errada. Ó, separei de novo, ó. Obrigatoriamente. Neste caso eu fiz certo, generalizou. Aí eu ia ficar com 50%. Ou era essa, ou era essa. E aí, outra situação, eu vivencio isso todo dia. Mas a falta de foco que foi quebrada nas situações me atrapalhou no decorrer de toda a prova. Eu vejo isso todo dia, ó. A pessoa foi para o RDD, ó, entrevista sempre monitorada, certo? Exceto aquelas com o seu defensor, instalações equipadas para impedir o contato físico, certo? E passagem de objetos, certinho. Salvo expressa autorização judicial em contrário. Certinho. Eu tinha que ter riscado essa e colocado certo nessa. E eu vivencio duas situações que eu vivencio todo dia. E a falta de foco não me fez enxergar. Isso me dá uma tristeza, pessoal, me dá uma tristeza. Mas faz parte. E essa, pessoal,